1 Samuel capítulo 3. Está escrito assim do versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, e que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse-lhe: eis-me aqui. Correu Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo, o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e a dizer que se chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no lugar. Então veio o Senhor ali e esteve e chamou como da outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Aleluia. É interessante nesse texto da Bíblia, irmãos, que o Senhor aparece ali para Samuel, e a Bíblia diz que chama Samuel. Fala: Samuel, Samuel. E ele acorda, desperta e vai até Eli, o sacerdote. Fala: o Senhor me chamou? E ele falou: não te chamei. Isso aconteceu pela primeira vez, aconteceu pela segunda vez, aconteceu pela terceira vez. Deus chamando Samuel, era a voz de Deus, não era a voz do sacerdote. E a Bíblia diz que Samuel não conhecia ainda a voz de Deus. Ele não tinha ainda intimidade com a voz de Deus, por isso que ele correu para Eli. E quando ele correu pela terceira vez a Eli, ele entendeu que era Deus chamando a Samuel. E aí ele dá esse conselho para Samuel: quando acontecer de novo, você vai falar assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Estou ouvindo a sua voz. A coisa mais importante para o homem, para a mulher, para a sociedade, para o mundo, mas principalmente para aquele que serve a Deus, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus. O Salmo 29 diz assim: a voz do Senhor é poderosa. Mas tem muitas pessoas que estão igual Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. Tem muitas pessoas que não entendem, Deus fala e ele não consegue compreender, porque ele ainda não conhece, porque ainda não tem intimidade. Mas nessa palavra que nós preparamos, que já até foi ministrada na igreja, mas que fique registrada aqui na live, você a partir de hoje possa ter mais intimidade para ouvir a voz de Deus. Essa voz é poderosa. A voz de Deus traz edificação para a nossa fé. A voz de Deus traz cura para o nosso corpo ou para a nossa alma. A voz de Deus dá direção. A voz de Deus livra das tentações. A voz de Deus traz vitória. E a voz de Deus traz livramento. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus, Deus nos livra do mal. A Bíblia diz lá no livro de 2 Reis, no tempo do profeta Eliseu, que o rei ia para um caminho e o profeta de Deus ouvia a voz de Deus e falava para o rei de Israel: não vai para aquele caminho que tem uma cilada, o inimigo está ali para te matar, para te destruir. E o rei ouvia a voz de Deus através do profeta Eliseu, não ia para aquele caminho. E isso aconteceu várias vezes, tanto que o inimigo, o rei do inimigo, falou: não é possível, tem algum traidor no nosso meio. Tem alguém que está falando da nossa cilada, da nossa armadilha para o rei de Israel. E aí um homem fala: não, Senhor, é porque tem um profeta lá, chamado Eliseu, que você fala no seu quarto, ele escuta.
Não é que ele escutava o profeta, é que Deus falava para ele o que o inimigo estava querendo armar contra a vida dele. Porque o inimigo arma uma cilada. Porque o inimigo quer roubar, quer matar e quer destruir. Ele quer me matar e quer destruir você. Ele quer fazer o mal, matar, roubar e destruir. E ele muitas vezes dá uma cilada, mas você ouvindo a voz de Deus, Deus muitas vezes te livra. A voz de Deus traz livramento. Eu vou repetir, a voz de Deus traz cura. A voz de Deus traz libertação. A voz de Deus traz transformação. E a voz de Deus traz direção para nossas vidas. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que há muitas vozes no mundo. As pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus. Porque existe a voz do medo. Porque existe a voz do inimigo. Porque existe a voz da dúvida. Porque existe a voz da tentação. A voz dos familiares, a voz do amigo. E diante de todas essas vozes, ele fica perdido e não escuta a voz de Deus. Ele não escuta essa voz poderosa que Deus quer falar com ele. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, escutam a minha voz e me seguem. Você precisa ouvir essa voz poderosa. Se você está precisando de direção para a sua vida, você tem que buscar Deus. Fala: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Se precisa de livramento, precisa de cura, você tem que buscar em Deus, que é a solução para todo mal. Deus é o nosso socorro. E Ele é o nosso Deus que fala. A Bíblia fala que o nosso Deus tem boca e Ele fala. Aleluia, Ele não é mudo, Ele não é calado, Ele está falando. Muitas vezes você que não está ouvindo, Ele está falando. E essa voz quer te dar direção. A voz de Deus através do Espírito Santo.